introduction, I feel I should say something important. Depois dessa longa introdução musical, eu penso que devo falar alguma coisa importante. So let me say thank you for inviting me here. Então, deixe-me dizer obrigado por terem me convidado To a vir aqui. Ricardo and the CTPI board, Ao Ricardo e à organização do CTPI, and to our hosts, we're thankful that you brought us here this day. pelos nossos anfitriões, nós agradecemos por ter nos trazido aqui hoje. We're going to be looking at several passages tonight, Vamos estar estudando sobre várias passagens but I dessa wanted to noite, start with my favorite book of the Bible, mas gostaria de começar com o meu livro favorito da Bíblia, Corinthians. Coríntios. I'm just kidding. Tô brincando. Actually, tonight I want to build a biblical theology of mission. Na verdade, esta noite eu quero construir uma teologia bíblica de We're missões. covering a lot of different subjects in the conference. Estamos cobrindo vários assuntos diferentes durante a conferência. Ronaldo talked a lot about contextualization. Falamos muito sobre Ronaldo falou muito sobre contextualização. I hope you were encouraged and challenged as I was. Eu espero que vocês estejam se sentindo tão encorajados e desafiados como eu estou me sentindo. Leonardo focused us and challenged us to be focused on Jesus. Leonardo nos desafiou a sermos focados em Jesus. In the midst of a pluralistic world around us. No meio de um mundo pluralístico à nossa volta. So these issues deal with where we minister. Então, estes assuntos lidam com onde nós ministramos. And much of my talk this morning talked about how the church would minister. E muito da minha fala hoje de manhã foi a respeito de como a igreja deve ministrar. Tonight I want to take us back to the source of the ministry. Agora, essa noite, eu quero nos trazer de volta à fonte do ministério. I want us to talk about developing a missional mindset. Eu quero falar sobre desenvolver uma visão voltada para missões. Because in doing so, we set our mind on the mission of God. Porque fazendo isso, nós focamos a nossa mente na missão de Deus. If it's our mission, we pursue it with our energy. Se for a nossa missão, nós a buscamos com as nossas forças. But as it is God's mission, we join Him on His mission. Mas uma vez que a missão é de Deus, nós nos unimos a Ele na missão dele. So much of our theme will be around living sent. Então, muito da nossa fala vai ser sobre viver o chamado, o ser enviado. It reminds us we have a sent church. Lembra que nós somos uma igreja que foi enviada And a sent Christian. e também cristãos enviados. So as a church, you are sent to people in culture. Então, como igreja, nós somos enviados para as pessoas na sua cultura To represent the gospel where He sends you. para representar o evangelho para o qual vocês foram enviados. Because the church is a sign and an instrument of the kingdom of God. Porque a igreja é um sinal e um instrumento do reino de Deus. As a Christian, we're sent. Como cristãos, somos enviados. We live as an ambassador and an alien. Vivemos como embaixadores e alienígenas. We're citizens of another kingdom, Cidadãos de um outro reino, not of this world, não deste mundo, but sent to this world, mas enviados a este so the mundo world might proclaim the name and fame of Jesus para que o mundo possa proclamar o nome e a fama de as Jesus they respond to the message we proclaim. e para que eles possam responder à mensagem que proclamamos. So this is all rooted in the nature of God. E tudo isso está enraizado na natureza de Deus. When people understand this, we won't have to provoke them to go. Quando as pessoas compreenderem essa ideia, nós não precisaremos mais provocá-las para ir. But their lives will live sent. Mas as suas vidas vão viver esse ser enviados. So let's begin by understanding the sending God. Vamos começar entendendo a ideia do Deus que envia. God, by His nature, is a sender. Deus, por sua própria natureza, é uma pessoa que envia. And in the New Testament, apostolos is a Greek word that means sent. E no Novo Testamento, apóstolos é uma palavra grega que significa enviado. And so when we hear the word apostolic, it means to live sent. Então, quando nós ouvimos a palavra apostólico, isso significa vivenciar essa ser enviado. The apostles were the one who were first sent by Jesus. Os apóstolos foram os primeiros a serem enviados por Jesus. But missio is a Latin word. Mas missio é uma palavra latina It too means sent. que também significa, So where we get the words missio Dei de onde nós pegamos a palavra missio Dei, is the Latin phrase for living sent. é
palavra latina para vivenciar esse ser enviado. but not generically, Mas não genericamente. but living sent for the mission of God. Mas vivenciar esse ser enviado para a missão de Deus. So we're going all the way back to the source. Então estamos voltando por todo o caminho até a fonte. Because God, by his nature, is a sender. Porque Deus, pela sua natureza, é alguém que envia. Because of who he is, he sends. Porque quem ele é, ele envia. We see reflections of this throughout the scriptures. Nós vemos reflexos disso por toda a Escritura. In Genesis 12, verses 1 through 4, Em Gênesis 12, capítulos 1 a 4, Abraham was sent by God Abraão foi enviado por Deus, both to be blessed and to be a blessing. tanto para ser uma bênção como para abençoar. Let me take a moment and be a blessing to you. Deixe-me tomar um momento e ser uma bênção para vocês. Many of you are taking notes very fast. Muitos de vocês estão tomando notas muito rapidamente. We will give you the notes. Nós vamos dar as notas para vocês. So relax. Então, relaxem. In Isaiah, we talked about this earlier. E em Isaías, nós falamos sobre isso mais cedo. Isaiah was sent by God and for God. Isaías foi enviado por Deus e para Deus. Remember, he cried out, "Here I am, Lord, send me." Você se lembra que ele exclamou: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim"? I hope this is a phrase that you can say. Eu espero que essa seja uma frase que vocês pronunciem. Is "Here I am, Lord, send me." Eis-me aqui, Senhor, me envia a mim. I preached in João Pessoa this Sunday. Eu preguei em João Pessoa esse domingo. Cidade Viva Church. Cidade Viva, a igreja Cidade Viva. And while I was preaching there, I preached on this passage as a focus. Enquanto pregava lá, o meu foco da mensagem foi sobre esta passagem. And we ended with the congregation praying. Então, terminamos com uma oração com a congregação. And we prayed together, "Here I am, Lord, send me." E oramos juntos: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." In the New Testament, we see this pattern continue. Nós vemos no Novo Testamento que esse padrão continua. Over 40 times in the Gospel of John, Mais de 40 vezes no Evangelho de João, Jesus identifies himself as one who is sent. Jesus se identifica como aquele que foi enviado. He says, "The Father has sent me." Ele disse: "O Pai me He enviou." says, "As the Father has sent me, I send Ele you." disse: "Como o Pai me enviou, eu vos He envio." says, "I was sent by my Father." Ele diz: "Eu fui enviado pelo meu He Pai." constantly identifies himself as sent. Ele constantemente se identifica como enviado. Even before Jesus, Mesmo antes de Jesus, John the Baptist João o Batista, says there was a man sent from God whose name was John. ele disse: havia um homem enviado por Deus cujo nome era João. He came or was sent for a witness Ele veio ou foi enviado como uma testemunha that he might bear witness of the light. para testemunhar da luz. John was sent by God João foi enviado por Deus not to be the light, não para ser a luz, but to bear witness to the light. mas para testemunhar da luz. Now we could spend hours and hours going through the Bible, Poderíamos gastar horas e horas caminhando pela Bíblia, looking at all the references to living sent. olhando para todas as referências sobre o ser enviado. One of the assignments I give my students Uma das tarefas que eu prescrevo para os meus alunos, when I was recently teaching at Trinity Evangelical Divinity School, quando eu estava recentemente ensinando na Escola Eternidade do they were Evangelho, taking a course on the missional church. eles estavam fazendo um curso sobre a igreja missional. I said, I want you to go through the New Testament alone Eu disse: eu quero que vocês percorram o Novo Testamento somente and read the whole New Testament. e leiam o por inteiro. It seems if you're in seminary, you should occasionally read the New Testament. Se você está no seminário, você ocasionalmente deve ler o Novo Testamento. So I had them go and write down all the times where somebody was sent by God. E eu pedi que eles escrevessem, anotassem toda vez que eles constatassem que alguém foi enviado por Deus. Apostles are sent by the Holy Spirit. Apóstolos foram enviados pelo The Espírito church Santo. then sends them out because they're sent. A igreja então os envia porque eles foram enviados. Disciples are sent to Samaria, Os discípulos são To enviados Judea. a Samaria, a to the Judéia, uttermost parts. para os confins A da terra. consistent theme is they are living sent. O tema constante é que eles estão vivenciando This- o ser enviado. This should not surprise us Isso não nos deveria surpreender, because God is a sender by nature. porque Deus é alguém que envia por natureza. The sending God Esse sent Deus que his son enviou seu filho into the world para o mundo to reconcile the world to himself. para reconciliar o mundo consigo mesmo. So God sends Jesus. Então Deus envia Jesus. In John 1:1 it says Christ, Em João capítulo 1, versículo through 1, whom he ele made diz, the world,
Cristo, através de quem ele fez o mundo, was sent into the world as the Logos or the Word. foi enviado ao mundo como o verbo, a palavra. It says, in the beginning was the A Word, Bíblia diz, no and começo era the o Word was verbo, God, e o verbo estava com Deus, and the Word was with God. e o verbo era Deus. He was with God in the beginning. Ele estava com Deus no princípio. And then jump down to verse 14. Então, indo para o verso It says, 14, and the Word became flesh diz que o verbo se fez carne and dwelt among us. e habitou entre nós. Sent by God to Enviado us. por Deus para nós. In John 3:16, we see it fulfilled. Em João 3,16 nós vemos isto cumprido. God so loved the world Deus amou o mundo de tal that he maneira sent his only begotten que Son, enviou o seu Filho unigênito that those who believe in him would no longer be condemned, para que aqueles que crescem nele não mais but might perecessem, be saved. mas fossem salvos. But the sending God sends the Spirit, Mas este Deus que envia o Espírito. the third person of the Trinity. A terceira pessoa da Trindade, Jesus prays this way. Jesus ora desta He maneira. says, but the Counselor, the Holy Spirit, Ele diz, pelo conselho do Espírito the Santo, Father will send him in my name, o conselheiro Espírito Santo será enviado em will meu nome. teach you of all Ele things, ensinará todas as coisas. and remind you of everything I Ele have told you. fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Now you may be saying, why does all this matter? Você deve estar se perguntando por que isso é importante. Because until you root your identity Porque até que você enraize a sua and identidade live as one who is sent, e viva como alguém que foi enviado, because you understand that God is a sender, porque você entende que Deus é alguém que envia, then you do it because it was your idea, então você faz isso não porque é Or sua from própria your ideia strength, ou através da sua própria força, rather than joining Jesus in his Holy Spirit empowered mission. mas você se une a Jesus Cristo na sua missão empoderadora. Now here's where it gets to us. E é aqui que isso chega para nós. See, now the sending God sends the church, Agora, o Deus que envia a igreja. both the corporate church A igreja corporativa and we individual members of his body. e também nós como membros individuais do seu corpo. And it's important that we recognize both of these. E é importante que reconhecemos ambos os papéis. God has given the church various roles. Deus tem dado à igreja vários papéis. The central focus of the church to make disciples. O foco central da igreja é fazer discípulos. The mission of the church is to live on mission. A missão da igreja é viver por missões. And the church gathered has certain functions. E a igreja reunida tem algumas funções. There are marks of a biblical church Há marcas de uma igreja bíblica that should be true in every culture and every que devem context. ser verdadeiras em toda a igreja, em todo contexto. Historically, they've said the right administration of the sacraments Historicamente, a administração correta dos and the preaching of sacramentos the Word of God. e a pregação da palavra de Deus. I would say it's more than that, but that's an historic description. A Bíblia diz mais do que isso, mas isso é uma descrição histórica. So the church gathered has certain functions, Então, a igreja reunida tem algumas funções, but it itself should live sent to its culture. mas na sua natureza ela deve viver o ser enviado As na sua we cultura. talked about this morning, in some ways it resembles its culture. Como falamos esta manhã, de algumas formas ela se assemelha à sua cultura. But in many ways it's radically different than its Mas em culture. outras formas, em muitas outras formas, é radicalmente diferente da cultura. This morning we said it was 5 things. Nessa manhã nós falamos que há 5 coisas. Biblically faithful, Fidelidade bíblica, mission driven, visão voltada para a missão, culturally relevant, relevância cultural, counterculture community comunidade contracultural for the kingdom of God. para o reino de So Deus. this deals with both its gathered and scattered roles. Isso lida com papel de reunido e espalhado ao mesmo tempo. So the church is sent to be God's missionary in the world. Então a igreja é enviada para ser o missionário de Deus para o mundo. I wrote a book called Breaking the Missional Code. Eu escrevi livro chamado Quebrando o Código Missional. It's not in Portuguese, so I'm not trying to sell it to you. Não está em português, portanto não estou tentando vendê-lo para vocês. Sometimes when a guest speaker mentions his book, you have to wonder why. Às vezes, quando o preletor convidado menciona o seu livro, você se pergunta por quê. But the subtitle of that book is Your Church Can Be a Missionary in Your Community. Mas uma ideia daquele livro é que a sua igreja deve ser uma missionária na sua comunidade. So your church and my church is to be the missionary in our community. Então a sua igreja e a minha igreja deve ser uma missionária na sua comunidade. We talked earlier about John 20:21. Mais cedo nós falamos sobre João 21. He says, as the Father has sent me, so send I you. Ele disse, como o Pai me enviou, também vos envio. What did you do? O que você fez? I'm going to put my glasses on again to make you do that. Você pode fazer isso. Vou botar meus óculos de volta. Stop. Para. Can you translate creepy? Creepy. Creepy. Creepy.
kind of scary, kind of strange. Yeah. Yeah. Okay. All right. Você pode traduzir, creepy é uma coisa esquisito, assustadora, estranha. Yeah, it's okay. I love you, Tudo though. bem, eu te amo. So the Father sends Jesus. Então o Pai envia Jesus, Christ Jesus sends the disciples. Jesus Cristo envia os Now his discípulos apostles. e agora os seus apóstolos. In Acts 1:8, they're empowered for this mission Em Atos 1:8 eles são empoderados para esta missão, to which they are sent. For which they are sent. para a qual eles foram enviados. So God is sending us for his kingdom purpose. Então Deus está nos enviando para o seu propósito do reino. We are a sign to the world. Nós somos um sinal para o mundo. This is important. Isso é importante. When people see your church and mine, Quando as pessoas veem a sua igreja e a minha, they should say, "Oh, that's what the kingdom of God looks like." eles deveriam dizer, é isso com que o reino de Deus se parece. Marriages are healed. Nossos casamentos são curados. Races are reconciled. As raças são The reconciliadas. hurting are ministered to. Nós estamos ministrando aos enfermos também. The sick receive healing. Aqueles enfermos recebem a So cura. they look into the church Então as pessoas olham para dentro da and they say, igreja "Oh, that's what the kingdom of God looks e like." eles pensam, é isso com que se parece o reino de Deus. When I walk through the towns in Brazil, Quando eu ando pelas cidades no Brasil, I see the same tradition as we have where I live. eu vejo as mesmas tradições que existem onde eu moro. There are stores Há lugares, and they have a window in the front. há lojas que têm janelas na sua frente. And in front of that window, they have the things they want to sell. E na frente daquela vitrine, elas têm as coisas, os produtos que querem vender. And you'll look through the E glass, você olha através da vitrine, and if you want it, you'll go through the door and get the rest. e se você quiser, você entra pela porta e você pega o que você quer. There's a phrase for that in English. Há uma frase para isso em It's inglês. called window shopping. É chamado olhar vitrines. And people will walk by the windows and look to see what they want. E as pessoas vão olhar as vitrines e vão buscar aquilo que querem. The church is God's window shop in the world. A igreja é a vitrine de Deus para o mundo. In a sense, it's an advertisement for what goes on in the kingdom. Em certo sentido, é um anúncio sobre o que Jesus pretende significar o seu So ministério. people look by and say, "Oh, I want more of that." Então as pessoas olham para a igreja e dizem, eu quero mais daquilo. So we are a sign in the world. Então somos um sinal no mundo. Later on, we'll talk about we're also his instrument in the world. Mais tarde vou falar sobre sermos um instrumento para o mundo. But we see in Acts 11:2, Mas nós vemos em Atos 11:2, the Holy Spirit sets apart the missionaries, o Espírito Santo disse, apoie missionários. Barnabas and Saul. Barnabé e Saulo. And so the church then sends them out by the power of the Holy Spirit. Então a igreja os envia pelo poder do Espírito Santo. And Paul writes about his excitement, E Paulo escreve sobre a sua excitação, about the privilege he's been given sobre o privilégio que lhe foi dado to share the mystery of God's eternal purpose, para compartilhar os mistérios do eterno propósito de because Deus, he's to live sent to the Gentiles. porque ele foi enviado para os gentios. So we're going all the way back to the source, Então estamos voltando, fazendo todo o caminho de volta à fonte, because it reminds us to live as those on mission. porque isso nos faz lembrar que devemos viver como aqueles que têm uma missão. This language is often called to be missional. Essa linguagem é costumeiramente chamada de missional. And there are three emphases I want to mention about being missional. E tem três ênfases que eu gostaria de mencionar sobre missional. The first one is to live as a missionary. A primeira é viver como um missionário. Now, many people will say that we're all missionaries. Muitas pessoas vão dizer que são todas missionárias. Well, in a sense, that's true, and in a sense, that's not. Num certo sentido isso é verdade, num certo sentido não é. This fall, I'll be speaking up with Pastor John Piper at his church. Nesta outono vou estar falando com o pastor junto com o pastor John Piper numa igreja. I saw several of his books in the bookstore, Eu vi vários dos seus livros lá na livraria. and none of my books in the E bookstore. nenhum dos meus livros na But livraria. that's okay. I'm not bitter. Tudo bem, não It's estou okay. melhor. It's okay. Tudo bem. Tudo bem. All right. Tudo bem. All right. But I'm doing the Desiring God conference at his church this year. Mas eu estou fazendo uma conferência na sua igreja esse ano. And John and I have a disagreement, it appears. E
parece que John e eu tivemos uma discordância. I like to say that all God's people are missionaries. Eu gosto de dizer que todas as pessoas da igreja são missionárias. The only question is where and to whom. A única questão é onde e para quem. John says, when I say that, I devalue the role of the missionary. João diz que quando eu digo isso, eu desvalorizo o papel do missionário. Because a missionary is one who crosses culture for the cause of Christ. Porque o missionário é alguém que atravessa culturas pela causa de Cristo. I think both of those views have some merit. Eu acho que ambas as visões têm algum mérito. I am not like Leonardo says, where I can hold two truths and think they're both true. Eu não sou como Leonardo disse, que posso ter duas verdades e acreditar que ambas são verdadeiras. No pluralism here, my friend. Nenhum pluralismo aqui, meu Não, irmão. ok. Não, tudo bem? But what I would say is this. Mas o que eu diria é o seguinte. John's caution is well stated. A preocupação de John é legítima. His desire is that we hold up and call more missionaries. O seu desejo é que nós busquemos e chamemos mais missionários. And if we say everyone's a missionary, E se dissermos todos são missionários, then why should I go to the Pokot in Africa? então por que eu devo ir para Phuket na África? Why should I go to the Iban in Malaysia? Por que eu devo ir para a Malásia? I can be a missionary right here. Eu posso ser um missionário aqui. So there is a danger in using that term. Então existe um certo perigo em usar esse termo. But I think we all can say this, Mas eu acho que todos podemos dizer that isto. we should live as Que missionaries. devemos viver como missionários. We should engage culture. Devemos nos engajar na We should cultura. understand people. Devemos entender as pessoas. We should announce the good news of the gospel. Devemos anunciar as boas novas We do should start Evangelho. churches. Devemos começar igrejas. Part of being missional Parte de sermos is missionários to live like a missionary. é vivermos como missionários. But that's not the totality of the message. Mas isso não é a totalidade da It's missão. also to recognize that we're to live on mission. É também reconhecer que devemos viver em missão. God has a mission to the world. Deus tem uma missão para o mundo. He's redeeming people Ele está redimindo pessoas and he's restoring the world. e Ele está restaurando o mundo. And so as we join in that mission, E ao nos unirmos a essa missão, it is not solely the role of a missionary, não é somente o papel do but missionário, now we're joining in God's mission. mas agora estamos nos unindo à missão de Deus. And our whole church is to engage in that mission. E toda a igreja deve se engajar nesta missão. 1 Peter 4:10 says it this way. A 1 Pedro 4:10 diz o seguinte: It says, as each one has received a special gift, como cada um de nós recebeu um dom especial, everyone should use it to minister to others cada um de nós deve usá-lo para ministrar a as outros. good stewards of the manifold grace Como of God. bons anfitriões, dispenseiros da graça de Deus. So all have gifts. Todos temos dons. Todos have gifts. All tem dons. Now, I know this is not always true, Eu sei que isso não é sempre verdade. but this time all means all in the Mas Bible. agora, todos significam todos na Bíblia. That was a Calvinist joke. Essa foi uma piada calvinista. Did you tell it right? Você contou certo? It was funnier in English. Foi mais engraçado em inglês. Okay, that's okay. Tudo bem. That's okay. Tudo bem. All right. So all God's people to live as agents of God's mission, Todas as pessoas da igreja devem viver a missão de Deus. and this mission focus is increasingly seen in churches. E esse foco da missão é visto de maneira crescente nas igrejas. I want to encourage you not to be satisfied Eu quero encorajá-los a não se satisfazerem if your church is filled with passive spectators se a sua igreja estiver cheia de espectadores passivos, rather than active participants ao invés de participantes ativos of the mission of God. na missão de Deus. Now, we should not be surprised that people think this way. Não devemos nos surpreender que as pessoas pensam desse jeito. The Bible is always exhorting people to God's mission A Bíblia está sempre exortando as pessoas a se unirem à missão de Deus. because we naturally become passive spectators. Porque naturalmente nós nos tornamos espectadores passivos. And even the way we build our churches makes spectators. Mesmo a forma como construímos as igrejas contribui para os The espectadores. way this church built teaches people to be spectators. O jeito como esta igreja é construída ensina as pessoas a serem espectadores. Ricardo, this is your church, yes? Ricardo, essa é a sua igreja. Sim, I don't like it. eu não gosto dela. I'm sorry. Desculpa. Let me tell you why. Deixa-me dizer por quê. Because of the way it is built. Por causa da forma como ela é construída. The people line up in rows like shelves. As pessoas, elas se At a store. enfileiram
em fileiras como em prateleiras, numa loja. And then there's some people behind the glass like the zoo. Então tem algumas pessoas atrás do vidro como num zoológico. And it's like they're going to a show. E é como se eles estivessem vindo a um show. They listen to the music. Eles ouvem a música, You teach the word of God. você ensina a palavra de They Deus, go home and they're unengaged. eles vão para casa e não se engajam. You say, Ed, what's your solution? E você pode me perguntar, Ed, qual é a sua solução? I don't have a solution. Eu não tenho uma solução. I just like to complain about the problem. Eu só gosto de reclamar sobre o problema. I'm like a good church member. Eu sou como um bom membro de igreja. And to be honest, I have a confession. E para ser honesto, eu tenho uma confissão. I started a church 3 months ago, Eu comecei uma igreja 3 meses atrás and it meets in a real movie theater. e ela se encontra num cinema de verdade. So I'm a bit of a hypocrite. Então eu sou um pouco hipócrita. So actually, I like your building Na verdade, eu gosto da sua construção. because it's a tool that God can use. Porque é um instrumento que Deus pode usar. But all of your buildings in some way look similar to this. Mas todas as suas construções, de certa forma, parecem-se com esse. People sit in rows like they're going to a show. As pessoas sentam-se em fileiras como se estivessem indo a um And show. when people go to church like they're going to a show, E quando as pessoas vão à igreja como se estivessem indo a um show, don't be surprised when they act like showgoers. não se surpreendam quando eles agirem como pessoas que assistem shows. They give a little money, Eles dão um pouco de dinheiro, they expect the music they like, eles esperam a música que they gostam, expect the teaching they enjoy, eles esperam o ensino que eles gostam, because they are customers, not co-laborers. porque eles são clientes e não colaboradores. And when you fill a church filled with E customers, quando você tem uma igreja cheia de consumidores, they will become passive eles se spectators, tornarão espectadores but passivos, customers always get dissatisfied, mas os clientes sempre ficam and insatisfeitos they will leave the store you have created e eles vão sair da loja que você and criou go to someone else's store who will do what they want. e vão para uma outra loja que vai fazer aquilo que eles querem. So building a church on customers, Então, construir uma igreja baseada em consumidores, rather than raising and training up co-laborers, ao invés de criar e levantar colaboradores, distracts us from the mission of God. nos distrai da missão de Deus. So this building is a wonderful opportunity. Então, este prédio é uma grande If oportunidade it becomes a training room, se ele se tornar uma sala de treinamento not a theater. e não um teatro. And Pastor Ricardo, I know that's what you want it to be and E you eu make it to sei, be. Pastor Ricardo, que foi para isso que você o construiu e é isso que você quer que ele seja. So a church filled with people being trained to live on mission Então, uma igreja cheia de pessoas sendo treinadas para viver a missão, moves people from sitting in rows, move as pessoas de sentarem em fileiras gets them sitting in circles e faz com que elas se sentem em círculos so they can provoke one another to love and good deeds, para que possam provocar uns aos outros para o amor e boas to obras, live as agents of God's mission. para viverem como agentes da missão de Deus. Amen. Go over here. Vamos Okay, pra so cá. follow me. Vamos pra cá. So the church to be missional Então, a igreja para ser missional is to live as a e missionary, para viver como is missionária to be driven by God's mission, e para ser conduzida pela missão de Deus, but thirdly is to be obsessed with the Missio Dei. mas tem que ser obcecada com o Missio Dei. This is a reformed crowd. Essa é uma multidão de reformados. Now, I don't think everyone here is reformed, Eu Ricardo. não acho que todos aqui sejam reformados, Ricardo. Some have snuck in unawares. Eu sei que alguns estão aí enrustidos, But we can meet with you afterwards. mas nós podemos encontrar com vocês mais tarde. But in a reformed crowd, Mas numa multidão de reformados, we think a lot about theology. nós pensamos muito sobre The teologia. books in the bookstore are all theological books. Os livros lá na loja são todos livros teológicos. And to have a God-centered E emphasis para ter uma ênfase centralizada em Deus, is a wonderful emphasis é uma ênfase maravilhosa. if we understand God correctly. Se nós entendemos a Deus corretamente. Because to understand the nature of God Porque entender a natureza de is to Deus understand and live the Missio Dei. é
entender e viver o Missio Dei. And so when we live the Missio Dei, Então, quando vivemos o Missio Dei, the mission of God shapes us. a missão de Deus nos formata. And God-centeredness is not just an idea. E ser centrados em Deus não se torna apenas uma ideia. God-centeredness leads to activity. Mas ser centrados em Deus leva-nos a atividades. Gospel-centeredness is not just words, Ser centrados no Evangelho não é somente uma but it's palavra, actions of gospel proclamation mas ações da proclamação do and Evangelho actions of gospel demonstration. e ações de demonstração do Evangelho. So the missional church Então a igreja missional is our focus here tonight. é o nosso foco aqui esta noite. Now don't forget so many other things we've talked about. Não se esqueçam de tantas outras coisas sobre as quais nós falamos. It involves contextualization because we live sent. Envolve contextualização porque nós vivenciamos o sermos enviados. It involves understanding who Jesus is because he has sent us. Envolve entender quem Jesus é porque ele nos enviou. It involves pluralism because this is where he sent us. E envolve pluralismo porque é para onde ele nos But enviou. when we go all the way upstream to the source, Mas quando nós fazemos todo o caminho de volta para a fonte, we find God's nature, nós encontramos a natureza de Deus, his kingdom work, o seu trabalho do reino, the missional church. a igreja missional. And that's what I want us to focus on now. E é isso que eu quero me focar agora. The church A igreja is four things. é 4 coisas. It is God's missionary instrument. É o instrumento missionário de Deus. Remember, the church is a sign, Lembram-se que a igreja é um sinal, but it is his missionary instrument. mas é o seu instrumento missionário. The tool that God is using in the world is the church. A ferramenta que Deus está usando no mundo é a In igreja. Ephesians 3:10, it describes it this way. Efésios 3:10 descreve-a desta maneira. God has chosen the church to make known his manifold wisdom. Deus escolheu a igreja para tornar conhecida a sua multiforme graça So the e church sabedoria. is the instrument, the tool, and the vessel of God's agenda. Então a igreja é o instrumento, a ferramenta e o vaso da agenda de Deus. It is both a sign and an instrument of the kingdom of God. É um sinal e um instrumento do reino de Deus. Remember, it's the window shop that people see what the kingdom looks like. Lembrem-se que é na vitrina que as pessoas veem o que o evangelho se parece. But it is also the tool of the kingdom in the world today. Mas também ela é a ferramenta do evangelho no mundo hoje. God is using the church for gospel proclamation, Deus está usando a igreja para a proclamação do evangelho, calling men and women to repentance and faith in Christ, convidando homens e mulheres para se arrependerem e terem fé em Deus, and for gospel demonstration, também para a demonstração do evangelho, the church being God's agent of mission to a hurting world. para a igreja ser um agente de missão para um mundo que está sofrendo. But it also relates to cultural relevance. Mas isso também está relacionado com relevância cultural. When we speak of this cultural relevance, it can be frightening to some. Quando nós falamos sobre esta relevância cultural, pode ser assustador para algumas pessoas. For many of you here, your church is struggling with this. Para muitos de vocês aqui, a sua igreja está brigando com isso. Maybe that's one of the reasons you came. Por isso, talvez seja uma das razões que você veio. And what I want to say to you is some people will be mad at you E o que eu quero dizer para vocês é que algumas pessoas vão ficar com raiva de você. because they have become more in love with the way they do church Porque eles estão mais afeiçoados à maneira com que elas fazem a igreja than with the mission of God. do que a missão de Deus. And people will fight in their churches for their preferences. Porque as pessoas vão lutar na igreja pelas suas preferências. They will go to war over the music and the service times. Eles vão guerrear com relação à música e ao ritual do culto, While the world around them dies without Christ. enquanto o mundo à sua volta está morrendo sem Cristo. And so, but the Missio Dei, Mas o Missio Dei, living for the mission of God, vivendo para a missão de Deus, thinking like missionaries in our culture, pensando como missionários nessa is cultura, going to remind us to relate to contemporary deve culture nos lembrar a nos relacionarmos com a cultura contemporânea, because we are sent to it. porque nós fomos enviados para ela. And it leads us to contextualize the Então, communication. Bem nos conduz a contextualizarmos a comunicação. Now, I hope you noticed how people were careful in their language. Eu quero que vocês, espero que vocês tenham prestado atenção como as pessoas são cuidadosas com a sua linguagem. I noticed when Ronaldo talked about contextualization, Eu percebi quando o Ronaldo falou sobre contextualização, he was very careful to say that the gospel must always be communicated, ele foi muito cuidadoso ao dizer que o evangelho sempre tem que ser comunicado, but the gospel is. mas o evangelho é. It is not ours,
It does not belong to us. não é nosso. The Não, gospel belongs to God. ele pertence a Deus. We don't get to change it. Não temos que mudá-lo. But our communication of it is essential, Mas a nossa comunicação dele é essencial. and it must be contextualized to be done well. E tem que ser contextualizada para ser bem feita. Or else what we do is communicate our culture Então, senão o que nós faremos será comunicar a nossa cultura, rather than the gospel itself. ao invés do evangelho, na verdade. So just as God is a missionary God, Então, da mesma forma como Deus é um Deus missionário, so the church is a missionary church. então a igreja deve ser uma igreja It missionária. may be strange for you to think of God as a missionary, Talvez seja estranho para vocês pensarem em Deus como um missionário, but don't think it that way. mas não pense dessa maneira. Because when we look to the drama of redemption, Mas porque quando olhamos para o drama da redenção, we see God always on a mission. nós vemos que Deus está sempre numa missão. He created men and women to worship him. Ele criou homens e mulheres para adorá-lo. But because we're sinners by nature and by choice, we have walked away from him. Mas porque somos pecadores por escolha e por natureza, nós nos afastamos dele. And rather than make his name great, we sought to make our own name great. E ao invés de buscarmos fazer o seu nome grande, buscamos fazer o nosso nome grande. But I want you to walk with me for a moment through the Bible. Mas eu quero que vocês andem comigo por alguns momentos na Bíblia. I want to talk more about the need for languages Eu quero falar mais sobre a necessidade de linguagens. and how it illustrates the work of God in the world. E como isso ilustra o trabalho de Deus no mundo. Okay, let's start in Babel. Vamos começar em Babel. Because they built a tower and said, we'll make ourselves great. Porque eles construíram uma torre e disseram, vamos nos tornar grandes. We'll make a name for Vamos ourselves. fazer um nome para nós And so mesmos. God came and scattered their languages. Então Deus foi e espalhou suas linguagens. And all over the world, he placed the different E languages. por todo mundo ele colocou diferentes But even línguas. then, God had a plan. Mas ainda lá Deus tinha um plano. He called the people, Ele chamou as pessoas and his people in the Old Testament, e o seu povo no Velho Testamento. Israel, was to gather the nations to Jerusalem. Israel tinha que reunir as pessoas em Jerusalém. It was a mission that came from the nations to Jerusalem. Era uma missão que vinha das nações para Jerusalém. When I took physics class in high school, Quando eu estudei física no ensino we médio, called the inward force nós falamos sobre uma força interna a centripetal force. como uma força centrípeta And it would come from the outside to the inside. e que viria de fora para dentro. So God was not God was engaged in mission in the Old Testament. Então Deus, quando estava engajado em missão no Velho Testamento, He was sending out his people ele estava enviando as suas to pessoas gather o up the povo, nations para reunir as nações and bring them to Jerusalem. e trazê-las para Jerusalém. But they were not faithful. Mas eles não foram fiéis. But God did not give up on his mission. Mas Deus não desistiu da sua missão. So God the Father sends God the Son, Então Deus o Pai envia Deus o who Filho, lives a sinless life on this earth. que vive uma vida sem pecado nesta He terra. dies on the cross for men and women. Morre na cruz para homens e God mulheres. raises him from the dead in the third day. Deus o ressuscita dos mortos no And terceiro then dia. some remarkable things start to happen in Então uma Jerusalem. coisa assombrosa começa a acontecer em See, the Jerusalém. nations were supposed to come up to Jerusalem As nações deveriam vir para Jerusalém and to praise God in a multitude of e languages. adorar a Deus numa multiplicidade de But though linguagens. they were not faithful, Mas apesar de não serem fiéis, God remains faithful. Deus continua fiel. So he demonstrates languages in Jerusalem. Então ele demonstra línguas em Jerusalém. Now people argue about this. As pessoas discutem sobre If you isso. want to argue about this right now, Se você quiser discutir sobre isso I agora, rebuke you in the name of eu Jesus. o repreendo em nome de Jesus. This is a kind of speaking in tongues that we all should love. Esse é um tipo de falar em línguas que todos devemos amar. Because these are the tongues that will be gathered around the throne of God. Porque estas são as línguas que serão reunidas em volta do trono de Deus. Men and women from every tongue, tribe, and nation. Homens e mulheres de toda tribo, raça e nação. Israel was supposed to bring the nations to Jerusalem, Israel deveria trazer as nações para but they were not Jerusalém, faithful. mas eles não foram fiéis. But God was faithful. Mas Deus foi fiel. So the nations praised in their own languages in Jerusalem. Então as nações adoraram na sua própria língua em Jerusalém. In the Old Testament, the mission was up to Jerusalem, Então, no Velho Testamento, a missão era para but Jerusalém, before the sending of the Holy Spirit, mas antes do envio do Espírito Jesus Santo, reversed the order of the mission. Jesus reverteu a ordem da missão. In the Old Testament, it was up from Jerusalem, E no Velho Testamento era de Jerusalém, and Jesus announced this in Acts 1:8. e Jesus anunciou isso em Atos 1:8. He says it'll go from Jerusalem
Ele disse, To vai Judea, agora de Jerusalém to para a Samaria, Judeia, para to the Samaria, uttermost parts of the para earth. os confins da terra. He reversed the order of the mission, Ele reverteu a ordem das missões. and now we live as those who are sent E agora vivemos como aqueles que to são the enviados uttermost parts. para os confins da terra. Because the church is a missionary church. Porque a igreja é uma igreja missionária. Because God is a missionary Porque God. Deus é um Deus missionário. So 2,000 years later, we're still in the uttermost parts. Então, 2.000 anos mais tarde, nós estamos nos confins But da still terra. today, there are thousands of people groups Mas ainda hoje há milhares de povos with no access to the gospel of que Jesus não têm Christ. nenhum acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. And I've become increasingly convinced this week E eu tenho me tornado crescentemente convencido esta semana that God is calling churches in que Brazil Deus está chamando igrejas no to Brasil take a large part of engaging those people groups. para desempenhar um papel muito importante em engajar as pessoas nesta missão. These are places where people with my skin and my passport cannot go. Esses lugares são lugares onde pessoas com a minha pele e com o meu passaporte não podem ir. But God could send and use you. Mas Deus pode enviar e usar vocês. So amen? Amém. So the mission changed direction, Então a missão mudou a sua direção, but it didn't change its objective. mas não mudou o seu objetivo. Mission exists A missão existe because worship does not everywhere exist. porque a adoração não existe em toda parte. And I'm quoting my friend John there Eu as well. estou agora citando meu amigo João agora também. And so now we live on mission around the world Então agora vivemos em missão ao redor do mundo so that around the throne, para que ao redor do trono that men and women from every tongue, tribe, and nation homens e mulheres de todas as línguas, tribos e might nações give praise to his name. possam estar adorando-o. And by the way, New Jerusalem comes down. E a propósito, a Nova Jerusalém desce. It came up to Jerusalem, Veio para it went Jerusalém, out from Jerusalem, saiu de Jerusalém and Jerusalem comes down. e agora Jerusalém desce. But when we see the mission throughout the scriptures, Mas quando nós vemos a missão através das Escrituras, when we teach the mission this way, quando nós ensinamos a missão desta forma, it grounds our people in the identity of God isso faz com que as pessoas se unam à identidade de Deus and in their identity as the people of God. e na sua identidade como povo de Deus. So the church has a challenge. Então a igreja tem um desafio. It's a missiological challenge, É um desafio missiológico, but it's also an opportunity. mas também é uma oportunidade. And so for us to live as agents of God's mission, Então, para nós vivermos como agentes da missão de Deus, I believe we have to think missiologically. eu acredito que temos que pensar missiologicamente. I want to show you a graphic. Eu quero mostrar para vocês This um is from gráfico. Breaking the Missional Code, É sobre quebrar o código missionário. and I will need to translate it for you. Eu não preciso de traduzi-lo para vocês. I call this the missional matrix. Eu chamo isso de matriz missional. And if you look at the top, it says Christology. E se você olhar no topo, diz Cristologia. Christology asks this question. Cristologia faz essa pergunta. It says, who is Jesus and what has he sent us to do? Quem é Jesus e o que ele nos enviou a fazer? We spend a lot of time tonight talking about who Jesus is. Nós gastamos bastante tempo esta noite falando sobre quem Jesus é. Leonardo provoked us and pushed us on this issue. Leonardo nos provocou nesse assunto. Because understanding who Jesus is central to live on his mission. Porque entender quem Jesus é central para viver a sua missão. So who is Jesus and what has he sent us to do? Então, quem é Jesus e o que ele nos enviou a fazer? But that leads to other questions. Mas isso nos leva a outras And I perguntas. think these are unanswered questions E eu acho que essas são perguntas não by respondidas. many of us who are evangelicals who love the Bible. Por muitos de nós que somos evangélicos e amamos a And Bíblia. I think we have to think more about these other two issues. E eu acho que nós precisamos pensar mais sobre estas duas questões. One of the questions is ecclesiology. Uma destas questões é eclesiologia. So we ask the question, Então fazemos a pergunta: what expression of a New Testament church que expressão de uma igreja neotestamentária would be most appropriate in this context? deveria ser mais apropriada neste contexto? Now, maybe it looks like this. Talvez pareça-se com essa. Maybe it looks like a house church Parece-se talvez com uma igreja de casa that multiplies rather than que expands. se multiplica ao invés de expandir. God's using all different ways to reach different kinds of people. Deus está usando maneiras diferentes para alcançar tipos We diferentes de see pessoas. this around the world. Nós vemos isso ao redor do mundo. God's using the mega church to reach Korea Deus está usando uma mega igreja para alcançar a and Coreia the house church to reach China. e a igrejas em casas para alcançar a China. We should hold our models loosely Nós não devemos nos prender aos nossos modelos and our Jesus firmly. e devemos segurar Jesus firmemente. But there will always be marks of a biblical church. Mas haverá sempre marcas de uma igreja bíblica. Biblical churches teach the Word of God.
igrejas bíblicas ensinam a palavra they de practice Deus. the ordinances, Elas praticam as baptism, ordenanças. the Lord's Supper. Batismo, a ceia do Senhor. They exercise covenant community. Eles exercitam o They have relacionamento em leaders comunidade, as comunhão. described in the Tem scriptures. líderes como descritos na, So there na Bíblia. are marks of a biblical church should be true everywhere. As marcas de uma igreja bíblica devem estar por toda parte. But that can be true in a traditional church, Mas isso pode ser verdade numa igreja a contemporary tradicional, church, numa igreja a contemporânea, house church, numa igreja a de, mega de casa, church, numa igreja all kinds mega of church, churches. em todo tipo de igreja. So the ecclesiology question Então a pergunta eclesiológica will be shaped by where we are. será formatada por onde nós estamos. In many ways, De muitas the formas, how of ministry o como do ministério is shaped by the who, when, and where of culture. é formatado pela cultura de quem, como, quando e onde estamos. That was hard, Foi difícil essa, but you did well. mas você fez bem. So Christology, Então, cristologia, ecclesiology, eclesiologia, and then missiology. então missiologia. Missiology asks the question of engaging people, A missiologia faz a pergunta sobre engajamento de pessoas, of engaging people often without Christ. de engajá-las com Cristo. And it asks the question, what forms and strategies E faz a pergunta que formas e estratégias should we use devemos usar to most effectively expand para expandirmos da maneira mais the kingdom eficaz where we are sent? o reino para o qual nós fomos So enviados. that men and women might hear the good news Para que homens e mulheres possam ouvir as boas novas and trust and follow Christ. e confiarem e seguirem a Cristo. So the missiology question is important in evangelism. Então, a questão missiológica é importante no evangelismo. So these things, when thought of together, E essas coisas, quando pensadas juntos, we think of who is Jesus and what has he called us to do. nós pensamos em quem é Jesus e o que ele nos chamou a We fazer. think of what expression of a New Testament church is right for here. Nós pensamos qual a expressão de uma igreja neotestamentária é certa para o local aqui. And we think of what forms and strategies should we use to engage. E pensamos em que formas e estratégias devemos usar para engajar. I think we're thinking like a church that's been sent. Eu acho que nós estamos pensando como uma igreja que foi enviada. And that's my encouragement for you. E esse é o meu encorajamento para você. So to think of the missionary church, Pensar na igreja missionária. we have to think of several things. Temos que pensar sobre várias coisas. But I think I'm running out of time. Mas eu acho que o meu tempo está acabando. So in conclusion, Então, em conclusão, I have about 30 more minutes worth of time. tenho mais ou menos uns 30 minutos de tempo. What time, Ricardo, am I supposed to go till? Até que horas, Ricardo? 30 minutes? 30 minutes? Are they lying to me? I don't know. Un poquito? I don't know. 20 minutes, okay. But thank you, I'll take it. Obrigado, vou pensar. So the church to be a missionary church Então, a igreja, para ser uma igreja missionária, has to consider certain things. tem que considerar algumas coisas. One of them is the nature of the gospel. Uma destas é a natureza do evangelho, But others include the purpose of the church, mas outras incluem o propósito da the igreja, nature of God's kingdom, a natureza do reino de Deus and the communication of the message e a comunicação da mensagem and contextualization of the church. e a contextualização da So it igreja. requires us to ask the question, what is the gospel? Então, ela exige com que façamos a pergunta: onde está o evangelho? Now we can point to 1 Corinthians 15. Então, podemos apontar para 1 Coríntios 1:15. This is the first time I didn't giggle when you said Corinthians, É a primeira vez que vocês não riram quando eu falei sobre o Coríntios, which I think is better. que eu acho melhor. But you can look to 1 Corinthians 15, Mas vocês podem olhar para 1 Coríntios capítulo 15. and Paul writes and reminds us the fundamental nature of the gospel, E Paulo escreve e nos lembra sobre a natureza fundamental do that it evangelho, has to include the preaching of the death, que deve incluir a pregação sobre a morte, burial, and resurrection of Jesus. sobre o enterro e a ressurreição de Jesus. But Jesus, when he preached the gospel, Mas Jesus, quando ele prega o evangelho, invited people to the kingdom. ele convidou as pessoas para o He reino. announced that the kingdom of God was here, Ele anunciou que o reino de Deus estava aqui. and in Acts it speaks about the gospel of the kingdom. E em Atos ele fala sobre o evangelho do reino. So understanding a definition of the gospel, Então, entender uma definição do I evangelho, think is important for all of eu acho que é us. importante para todos nós. I was speaking to a conference of church Eu planters. estava falando numa conferência de plantadores de There igreja. were hundreds of them there, Havia centenas deles lá and I asked them to define three things. e eu pedi que eles definissem três coisas. I said, turn to your friends and your neighbors Eu disse: falem com seus vizinhos e
seus and amigos tell about your community. e conversem sobre a sua Who lives comunidade. there? How do they think? How do they live? Quem são eles? O que eles pensam? Como eles vivem? And I said, go. E eu disse, vão. And so they started talking. Então eles começaram a The conversar. whole room was talking. Toda a sala estava conversando. So I said, now's my second question. Então eu fiz a minha pergunta. What is your plan to reach them? Qual é o seu plano para alcançá-los? And they had plans to explain. E eles tinham planos para explicar. We're going to do this outreach or this outreach. Nós vamos fazer desta forma e desta outra When forma. I said go, the room was filled with noise. Quando a sala ficou toda cheia de barulho. And then I said, thirdly, E eu depois disse, em terceiro lugar, what is the gospel? o que é o evangelho? And the room was silent. Então a sala ficou em silêncio. And people looked at me and said, what do you mean, what is the gospel? E elas disseram, o que você quer dizer o que é o evangelho? When we assume the gospel, Quando nós presumimos o evangelho, we misunderstand the gospel. nós não entendemos o When we do evangelho. not communicate the gospel Quando nós não comunicamos o and evangelho describe what it is, e descrevemos o que ele é, people will hear, as pessoas vão ouvir, but will not understand. mas não vão entender. Now, I can point to thousands of definitions of the Eu gospel. poderia apontar milhares de definições do evangelho. Let me share the definition that I use. Deixe-me mostrar para vocês a definição que eu uso. I say the gospel is the good news Eu digo, o evangelho são as boas novas that God, who is more holy than we can imagine, que Deus, que é mais sagrado do que imaginamos, looked upon with compassion people olhou com compaixão para as who pessoas are more sinful than we could possibly admit, que são tão pecadores do que mais pecadores do que and poderíamos he sent Jesus into admitir, history e enviou Jesus para a história to establish his kingdom para estabelecer o seu reino and reconcile people in the world to himself. e reconciliar as pessoas e o mundo para si mesmo. You say, this is so simple. Vocês podem dizer, é tão simples. I never grow tired of speaking of the gospel. Eu nunca me canso de falar sobre o evangelho. And yet I never miss its complexity and its simplicity at the same time. Mas eu nunca deixo de perceber a sua complexidade e simplicidade ao mesmo tempo. So when I teach a PhD seminar, Então, quando eu ensino um seminário para PhDs, we go through a definition of what is the gospel. nós passamos por uma definição do que é o evangelho. Continuing. Continuando. It says, Jesus, whose love is more extravagant than we can measure, Ele diz, Jesus, cujo amor é muito maior do que podemos imaginar, came to sacrificially die for us veio morrer por nós de maneira so sacrificial that we might gain through his grace para que pudéssemos alcançar através da sua what the graça Bible defines o que a as Bíblia eternal life define como vida eterna, through his death and resurrection, através da sua morte to e know the ressurreição. only true God Conhecer o Deus verdadeiro e and único take hold of this present life e se apossar dessa vida presente by the direction and abundant strength pela direção e força abundante afforded to us by the Spirit. adquirida a nós pelo Now, I want you to Espírito. look back with me at the beginning. Eu quero que vocês leiam o início novamente. Because when I speak of the gospel, I speak of the death, Porque quando eu falo do evangelho, eu falo sobre a morte, the resurrection, a ressurreição, the kingdom, o reino and the reconciliation. e a reconciliação. And I think a full understanding of the E gospel eu acho que uma compreensão completa do will help evangelho us understand what it means to be gospel-centered people. vai nos ajudar a compreendermos o que significa sermos pessoas centralizadas no I evangelho. believe our churches are suffering from a weak understanding of the gospel. Eu acredito que nossas igrejas estão sofrendo de uma percepção fraca do evangelho. We are planning right now the first class in our church. Estamos planejando agora a primeira turma na nossa igreja. We have been gathering now for 3 or 4 months, Nós estamos nos reunindo já há 3 ou 4 meses and now people want to know, well, what's next in our church? e agora as pessoas querem saber qual é a próxima fase na nossa We igreja. have about 140 people meeting each week in the movie theater. Temos mais ou menos 140 pessoas se reunindo no cinema. And so the week I get back, we gather together for the first class of training. Então, na semana em que eu voltar, nós vamos nos reunir para a primeira sessão de treinamento. And here's what we're going to teach. E é isso que nós vamos ensinar. What is the gospel O que é o and how evangelho do we live it out? e como nós o vivenciamos. And I think understanding that shapes our thinking. E eu acho que entender isto formata a nossa forma de pensar. So we ask the question, what is the nature of the gospel? Então fazemos a pergunta, qual é a natureza do But then evangelho? we also ask the question, what's the purpose of the church? Mas então também fazemos a pergunta, qual é o propósito da igreja? And it is to live on mission for God. E é viver em missão para Deus. Now, it's easy to be mission-minded. E é fácil ter uma mente voltada para a missão. You are thinking about getting involved in Você missions, está pensando sobre como envolver-se em missões, but it's often harder to be missional. mas é muito mais difícil sermos missionais. Do you have the word in your language outsourced? Vocês têm a palavra na sua
Terceirizado. Okay. Terceirizado. I think for many churches, Eu acho que para muitas igrejas, they give money to missions, eles dão dinheiro a and it is missões. their way of outsourcing the mission of E God. esse é o jeito deles de terceirizarem a missão de Deus. It is paying someone else to do É pagando alguma outra pessoa para what fazer God has called them to do. o que Deus as chamou para fazer. You say, well, does that mean we shouldn't give money to missions? Isso significa que não devemos dar I dinheiro think you para should missões? give more to missions. Eu acho que devemos dar mais para But missões. not thinking that you're paying somebody else Mas não com este pensamento que você está pagando alguém to do what God has called you to do. para fazer o que Deus te chamou para fazer. And too many E churches muitas igrejas are started, começam, but then they become a dead end mas então elas se tornam um fim em si on the mesmo. Great Commission Highway. Elas se tornam uma estrada sem fim, uma estrada sem saída na estrada da grande comissão. So the missional church Então a igreja missional is to be a church that's on mission in its setting. deve ser uma igreja em missão no seu contexto. Part of it is to be salt, Parte disso é sermos sal. and that has a preservative effect in culture. Então nós temos um efeito conservador na cultura. It helps hold back the tide of sin. Isso nos ajuda a reprimir a onda do It pecado ministers to those who are without. e ministrar para aqueles que estão de fora. Salt also brings thirst. O sal também produz sede. People are thirsty for living water, As pessoas têm sede da água viva, but it's also yeast. mas também é fermento. One of the pictures in the parables is of yeast. Uma das ilustrações da parábola é o fermento. Yeast gets into the bread, O fermento, ele The dough? entra na massa do pão, it mixes in it, ele se mistura a ela, it grows, ele a faz crescer and it changes it. e ele a transforma. I believe God is calling us as a church E eu acho que Deus tem nos chamado como to igrejas mix in, para nos misturarmos, to grow, para crescermos and to change. e para To mudarmos, change the world around para us. mudarmos o mundo à nossa volta. Another picture is light. Uma outra ilustração é da luz. Did you ever notice when light and darkness battles, light always wins? Você já percebeu que quando a luz e a escuridão elas se enfrentam, a luz sempre vence? So we are to be salt, yeast, and light Então devemos ser sal, fermento e luz, because porque Jesus' mission is our mission. a missão de Jesus é nossa missão. And that message is clearly expressed in several E passages. essa mensagem é expressa de maneira clara em várias We've passagens. talked about John 20:21. Falamos sobre João 20 e 21. We've talked about the Great Commission in Matthew. Falamos sobre a grande comissão em Mateus. In Luke 24, the gospel is presented in repentance. E em Lucas 24, o evangelho é apresentado em arrependimento. Jesus says repentance and forgiveness of sins Jesus disse arrependimento e confissão de pecados will be proclaimed in his name to all nations, será proclamada em seu nome para todas as beginning at nações, Jerusalem. Beginning at Jerusalem, começando em Jerusalém you are witnesses of these things. até os confins da terra. And we've already spoken of Acts 1:8. Já falamos sobre Atos But 1:8, sometimes we miss what Acts 1:8 means. mas às vezes nós esquecemos do significado dessa passagem. I believe American Christians have done a disservice to the world. Eu acho que os cristãos americanos fizeram um desserviço ao mundo. We have taught that Acts 1:8 is about us. Nós falamos que o Atos 1:8 é a respeito de nós americanos. And everywhere I go around the world, I hear this from other Christians now. E em toda parte que eu vou, eu ouço isso da parte de outros cristãos. They say we have to reach our Jerusalem, Eles dizem que nós devemos alcançar a nossa Our Jerusalém, Judea, a nossa our Judeia, Samaria, a nossa and Samaria, then the uttermost parts. então os confins da Here's terra. the problem. Esse é o problema. You don't have a Jerusalem. Vocês não têm uma Jerusalém. Jerusalem is a city in Asia. Jerusalém é uma cidade na Ásia. It's still a city in Asia. Continua sendo uma cidade na Ásia. Okay? So our task is not to go from Jerusalem to Judea. Então a nossa tarefa não é de ir de Jerusalém à Judeia. We are now living at the uttermost parts. Nós estamos vivendo nos confins da terra. Now the mission is from everywhere and to everywhere. E agora a missão é de toda parte para toda parte. And so for many people, they say, well, I have to reach my Jerusalem first. Então muitas pessoas dizem, eu tenho que alcançar a minha Jerusalém primeiro. Acts 1:8 is the description of the rest of the book of Acts. Atos 1:8 é a descrição do resto do livro de Atos. Remember,
They went from Jerusalem, Judea, Samaria, to the utmost parts of the earth, right in the book of Acts. Se lembram que eles foram de Jerusalém, a Judeia, os confins da terra, vivendo o So mundo now the livre de mission is Atos. from everywhere and to everywhere. E agora nós partimos de toda parte para toda parte. And by the way, the Samaritans E a propósito, os samaritanos were never what we often said they were. nunca foram aquilo que nós The dissemos que Samaritans eles eram. were the people near you Os samaritanos eram as pessoas próximas a of você, the race and the morality da raça e moralidade that the majority culture did not like. que a maioria da cultura não gostava. That's why when Jesus said the good Samaritan, it was so shocking. É por isso que Jesus falou sobre o bom samaritano e as pessoas ficaram tão chocadas. There were no Samaritans who were good. Não havia samaritanos que fossem bons. And so if we want to use this as a model, E se quiséssemos usar isso como modelo, which I would recommend we don't, que eu recomendaria que não fizéssemos, but we should at least remember who the Samaritans were. mas pelo menos precisamos nos lembrar quem eram os And samaritanos. today we live in the uttermost parts. E hoje nós vivemos nos confins da terra. So our mission then has already been mentioned. Então a nossa missão já foi mencionada. We're going to join Jesus on his mission. Nós temos que nos unir a He Jesus na sua came missão. serving in Luke 4, Ele veio para servir e para buscar. and this reminds us of the great commandments, Isso nos lembra do grande mandamento, where it says to love your neighbor as yourself in the second no commandment. qual ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo There's no mandamento, other commandment greater than these. não há nenhum maior mandamento que este. So Jesus also came to save. Então Jesus também veio para He salvar. came to seek and save the lost. Ele veio para buscar e salvar o perdido. This reminds us of the Great Commission. Isso nos lembra da grande comissão. And so when we look to these things together, Então, quando nós olhamos para essas coisas we juntas, think we should go, we should nós live. pensamos que devemos ir We e should sair. live as those who are sent. Devemos viver como aqueles que são enviados. So what keeps us from it? Então, o que nos dificulta fazer isso? There are many things, Há muitas coisas, but I will suggest two. mas eu vou sugerir And duas. then I will finish for the night. Então, eu vou terminar por esta noite. The first is tradition. A primeira é tradição. For many, we don't live on mission because we never have. Para muitos, nós não vivemos em missão porque nunca tivemos. We have fallen in love with the way we do church Nós nos apaixonamos pela maneira como fazemos igreja. more than the people to whom the church is sent. Mais do que as pessoas para as quais a igreja foi enviada. John Knox once said of Scotland, John Knox disse uma vez sobre a he Escócia. said, "Give me Scotland or I die." Ele disse: me dê a Escócia ou eu vou morrer. And so that means I need to cry out the same thing. Então isso significa que eu devo gritar a mesma coisa. Give me João Pessoa or I die. Me dê João Pessoa, eu vou morrer. Give me Barra or I die. Me dê Barra ou Give eu me vou morrer. Campinas or I die. Me dê Campinas ou eu vou morrer. Because I live in light of those around me. Porque eu vivo à luz daqueles à minha volta. The church exists for God's glory A igreja existe para a glória de and Deus for God's mission, e para a missão de Deus. and tradition often holds us back. E a tradição constantemente nos segura. Now, a lot of that depends how you define tradition. Muito disso depende da maneira como você define tradição. So some of you will hear this and want to be mad at me. Talvez alguns de vocês podem até ficar com raiva de mim. Go ahead, I'm used to it. Não tem importância, eu estou acostumado. I'm not picking on you or your church. Eu não estou falando de você ou da sua igreja. But what I would say is this. Mas o que eu diria é o seguinte: If the way that you have inherited to do church se a maneira como você herdou fazer igreja keeps you from doing the mission God has sent you to do, não permite que você faça aquilo que Jesus te enviou para fazer, choose the mission over the tradition. Escolha a missão em vez da tradição. But people will be mad at you. Mas as pessoas vão ficar com raiva de você. If you don't have at least 10% of your church mad at you at any given time, Se você não tiver pelo menos 10% da igreja com você em qualquer tempo, you are not a very good pastor. você não é um bom pastor. But Se if- você não tiver 10% da igreja com raiva de você, você não é um pastor muito bom. But if you have 60% of your church mad at you, Se você tiver 60% da sua igreja com raiva de você, you are not a good pastor. você também não é um bom pastor. You want to get between 10 and 60% mad at you Você- at any given time. Deve ter pelo menos entre 10% e 60% da igreja com raiva de você em qualquer momento. But when you challenge traditions Mas quando você questiona as tradições by the gospel and the mission, através do evangelho e da missão, some won't be happy. algumas pessoas não vão ficar felizes. But there's another danger, Mas tem um outro perigo. and that's the danger of technique. E é o perigo da técnica. Tradition and technique
tradição e técnica. Some get caught up in tradition, Algumas pessoas se prendem à tradição, others get caught up in technique. outros se prendem à técnica. They want to be like somebody else, Eles querem ser como uma outra pessoa, to use their tools, usar as suas to copy ferramentas, their models, copiar os seus to modelos, start dressing like a well-known pastor, começar a se vestirem como um pastor to sing the conhecido, music they sing at their church. cantar as canções que eles cantam na sua And igreja. the reason is a good reason. E a razão é uma boa razão. We want to reach people for Jesus like they have. Queremos alcançar pessoas para Jesus como eles. But instead of living on mission, Mas ao invés de vivermos em we missão, import their model. nós importamos o seu modelo. Instead of making the hard decisions, Ao invés de fazer as decisões not difíceis, running back to tradition, não voltando-nos à not tradição, stumbling into a technique, não tropeçando em técnicas, but to ask what God would have us to do here. mas perguntando a Deus o que Ele quer que a gente faça aqui. Because who is Jesus and what has he sent us to do? Porque quem é Jesus e o que Ele nos enviou a What fazer, expression of a New Testament church is best for here? que expressão de uma igreja neotestamentária é melhor para aqui? And what forms and strategies should we use to reach out? E que formas e estratégias devemos usar para atingi-los? So we end up with an indigenous or a local expression. Então terminamos com uma cultura local. Now the challenge is this. E o desafio é esse. We've spoken much about contextualization. Falamos muito sobre I contextualização. was so encouraged with Ronaldo's Eu presentation. fui muito encorajado com a apresentação You do have a great Ronaldo. gift and there's other speakers here this week. Você tem um grande dom e tem abençoado nós pretos esta semana. But contextualization is a dangerous thing. Mas contextualização é uma coisa perigosa. Dean Gilliland has written a book on the subject. Dean Gillard escreveu um livro sobre este assunto. And let me quote from him. E deixe-me citá-lo. Contextualization is a delicate enterprise É um if there ever empreendimento was one. delicado e se é que existe um. The evangelist and mission strategist, O evangelista e estrategista da missão, and that's you, e estes são vocês, stand on a razor's edge, estão na beira da navalha. aware that to fall off to either side has terrible consequences. Atentos, pois se caírem em ambos os lados, podem sofrer consequências terríveis. If you fall to the right, Se você cair para a you direita, end up in você obscurantism. cairá no obscurantismo. We talked about this before, Falamos sobre isso antes, but I want you to listen to the definition. mas eu quero que vocês ouçam a definição. So attached to your conventional ways Tão preso à sua maneira of convencional practicing and teaching the faith de prática e ensino da fé, that you have veiled its truth and power que você cobre a verdade e poder from those who are trying to see it through very different daqueles eyes. que estão tentando vê-la através de Take a moment and read that. diversos olhos. Pare um momento e leia isso. This is why I do what I do. É por isso que eu faço o que eu faço. Is because I come from a denomination Porque eu venho de uma denominação filled with people who love Jesus cheia de pessoas que amam a Jesus, who are failing to engage their que communities. estão falhando em engajar suas comunidades. As I go around the world, Eu vou ao redor do mundo I find it is not a problem with my denomination. e vejo que isso não é um problema com a minha I denominação. find it is a problem with churches Eu vejo que isto é um problema entre as who igrejas, fall in love with the way they do church que se aprendem e se apaixonam pela maneira como elas fazem a igreja, rather than being focused on God's mission ao invés de estarem focadas na missão de Deus and His glory. e da sua glória. But that's not the whole story. Mas essa não é a história inteira. Remember, we spoke about obscurantism and syncretism. Vocês se lembram que nós falamos sobre obscurantismo e So, sincretismo? if you slip to the left, Então, se você cair para a you esquerda, tumble into syncretism. você vai cair no sincretismo. So vulnerable to the impact of paganism Tão vulnerável ao impacto do paganismo in its multiplicity of forms nas suas mais multiformes maneiras, that you compromise the uniqueness of Christ que você compromete a singeleza de and Cristo. concoct another gospel that's not the gospel. E você começa a divulgar um outro evangelho que não é o evangelho. So I want to press you towards the mission of God. Então eu quero encorajá-los a se voltarem para a missão de Jesus Deus. Christ is the embodiment of that mission. Jesus Cristo é a incorporação dessa The missão. Holy Spirit's the power of that mission. Espírito Santo é o poder dessa The missão. church is the instrument of that A mission. igreja é o instrumento desta missão. And the culture is the context in which that mission occurs. E a cultura é o contexto no qual esta missão acontece. Wilbert Schenck reminds us of this. Wilbert Schenck nos lembra sobre But it's isso. simply a reminder of what the scriptures teach. Mas é simplesmente uma lembrança daquilo que a Escritura ensina. The church exists for God's glory and God's mission, A igreja existe para a glória de Deus e para a missão de and Deus. we join on His mission. E nós nos unimos à sua It is missão. Jesus' mission É a missão de in the Jesus. Spirit's power É o poder do with the Espírito church as tool com a and ferramenta the da igreja culture is the e a context. cultura é o contexto. So my encouragement is this. Então, meu
terceiro encorajamento é esse. Love the gospel. Ame o evangelho. Love God and his sovereignty. Ou ame a Deus na sua soberania. But love where you are. Mas ame onde você está. Love when you are. Ame quando você está. And love to whom God has sent you. E ame quem Deus enviou você para. Let us pray. Vamos orar. Father, by your grace and your goodness, you've redeemed us. Senhor, pela tua graça have e sent bondade, us. tu nos redimiu, nos enviou. And like Isaiah, we cry out, E como Isaías, nós clamamos. Here I am, Lord, send me. Aqui estou, Senhor, envia-me Here a I am, mim. Lord, Eis-me send aqui, me. Senhor, envia-me Father, a help mim. us to lead our churches to know Senhor, this. ajuda-nos a conduzir as nossas igrejas Help a us ourselves compreenderem to isso. model this. Ajuda-nos a sermos modelos disso. But then to help our church to live as agents of your mission. A ajudar nossas igrejas a viverem como agentes da sua missão. To love God's glory and God's mission. Amando a glória de Deus e a sua missão. More than our comfort Mais do que nosso More than our conforto, preferences. mais do que as nossas preferências and more than anything. e mais do que qualquer outra coisa. Help us to cry out, give me this community Ajude-nos a clamar, dá-nos esta comunhão. or I die. Dá-nos essa comunidade ou morreremos. Just with your head bowed and your eyes closed. Agora com os seus olhos fechados e suas cabeças Would you- baixas. Would you think of where God has sent you right now? Você poderia pensar para que Deus te enviou agora? Maybe it's a city or a rural area. Talvez seja uma cidade Maybe it's a ou uma people group in a área cross-cultural rural, ministry. talvez um grupo pequeno de pessoas ou um ministério cultural, transcultural. But while you think of them, Mas o que você pensa sobre eles? would you ask Jesus to break your heart for them? Você poderia pedir a Jesus para quebrantar o teu coração para eles? When he walked on that hill outside Jerusalem, Quando ele andou naquela montanha fora de Jerusalém he wept for they were like sheep without a shepherd. e ele chorou sobre eles porque viu-os como ovelhas sem o pastor. Jesus, help us to weep for those sheep without a shepherd. Jesus, ajuda-nos a chorar por aquelas ovelhas sem pastor. To live in such a way Viver de tal maneira and to lead our churches in such a e way conduzir nossas igrejas de tal maneira that we will live sent for the gospel. que nós vamos viver o ser enviados para o Evangelho. For it's in Jesus' name we pray. Nós choramos em nome de Jesus. Amen. Amém.